Fala, galera. No vídeo de hoje a gente vai gerar as credenciais do site do Maven, né, do sistema do Maven ali, para a gente conseguir gerar um token, né, e um usuário para a gente conseguir enviar os nossos arquivos, tá? Então, basicamente a gente vai seguir a documentação, né? Acredito que essa é mais fácil, mais simples assim que você consegue, que é um dado que você consegue rápido na documentação, tá? Então eu vou clicar aqui em Help, basicamente. E aí a gente vai seguir aquele mesmo padrão, né, que a gente estava seguindo antes. Então a gente vai aqui em Publish, né? E aí a gente tem a etapa de criar conta, que a gente já passou, a etapa de criar o namespace, a gente já passou, a etapa de publicar, que é aqui que a gente entra na documentação, basicamente. E aí a gente aqui vai ver aqui a questão da publicação pelo Maven, né? Que a gente não vai subir arquivo manual. E aqui no Maven é onde ele de fato diz o que a gente deve fazer. Então tem alguns detalhes aqui, tá? É, que acredito que a gente pode falar já nesse vídeo. Eu falei sobre a questão da credencial, mas a gente pode falar já que é a questão de gerar a configuração para ele fazer a configuração do Javadoc e do Source, que é esse camaradinho aqui. Então é basicamente um pré-requisito, tá? Tem esse requirement documentation aqui. Eu não vou ler na íntegra ali, mas basicamente ele diz, eu acho que eu expliquei isso em algum vídeo atrás, mas ele explica basicamente que é, toda a estrutura do POM precisa seguir uma estrutura, né? O POM precisa seguir uma estrutura padrão, e todos os arquivos que são gerados da sua lib, o POM, os arquivos jars, eles precisam seguir um padrão. Então, eles precisam, por exemplo, estar assinado com um source e com um javadoc. Então, todo arquivo que você gerar, seja um POM, seja um jar, ele precisa também ser seguido de um source e de um javadoc, basicamente isso. Ele explica aí na documentação que até esse Javadoc pode estar vazio e tal, não necessariamente você precisa ter realmente a documentação ali com o Javadocs, né? Mas é necessário. E esse outro aqui também, que ele precisa também especificar o checksum, um arquivo de checksum também, né? Basicamente, que é um MD5 e um SHA-1 aqui, e esse SHA-256 e o SHA-512, basicamente. São todos requeridos aqui. Ele está dizendo que esses dois não são obrigatórios, mas, enfim, isso aqui a gente não vai se preocupar tanto, porque a gente vai adicionar plugins que fazem isso automaticamente para a gente, tá? Então, eu estou só comentando que ele exige que tenha esses arquivos para ele aceitar, de fato, a tua subida, tá? Então, ele dá um exemplo aqui, por exemplo, se a gente tem esses arquivos, então, os nossos principais seriam esses dois, né? Que a gente geraria o POM e o jar. E aí ele disse que a gente precisa assinar inserir um source e um javadoc, e por consequência, cada um desses arquivos precisa estar com o seu checksum, então com o MD5 e o SHA-1, que está aqui, e com o SHA-256 e o SHA-512, basicamente. Beleza? E esse aqui é o que a gente já fez, né, que é o da assinatura dos arquivos. Show de bola. Esses aqui eu não cheguei a ler. Ah, tá. Isso aqui eu vou explicar quando eu for comentar sobre o POM ali. Mas ele fala que o Group ID, por exemplo, ele precisa seguir exatamente o namespace ali, né? Certinho. E o artifact tem que ser único, enfim. A versão também precisa ser um string, no caso. E não pode ser aquela versão que tem. Nossa, tem uma especificação no final, assim, que geralmente o pessoal coloca, que eu sempre esqueço o nome. Mas, enfim. Depois se eu lembrar. Ah, tá aqui. Bem na minha frente aqui, eu não vi. Enfim, snapshot aqui, né, no caso. Então ele fala que ele não aceita. Então tá aqui, ó. Você não pode terminar com o snapshot. Então o snapshot basicamente é quando você quer subir uma versão que ainda está sendo desenvolvida, né? Se ainda não está pronta para de fato ser publicada, então ele não aceita, tá? Então ele já quer que você publique de fato, né? Tipo, ele não vai aceitar com o snapshot, basicamente. E aí isso a gente vai ver melhor no ponto. Aí ele fala que algumas coisas que a gente deve colocar no projeto, tá? Então, por exemplo, name, descrição, URL, mas a gente já volta aqui, vamos só prosseguir com a questão de fato, do que a gente quer, né? Que é a questão da credencial, de gerar credencial para a gente. Então, aqui nessa página, ele fala que a gente precisa usar esse camarada aqui, ó, que é o do próprio Sonatype que ele disponibiliza, é um plugin do próprio Sonatype que ele disponibiliza para a gente. Então, a gente vai adicionar esse camarada aqui no nosso arquivo. Então, eu tenho aqui o nosso arquivo bom, tá? Basicamente, eu já estou aqui com tudo preenchidinho, mas eu vou explicar detalhe por detalhe. Então, ele manda a gente aqui adicionar esse plugin.
Bom, basicamente eu não criei um projeto, tipo, é, enfim, né, com código e tudo mais, só criei um POM mesmo, mas se você for subir o seu projeto, vai funcionar da mesma forma, não vai mudar absolutamente nada, tá? Inclusive, para o POM, não é necessário nem que a gente adicione o plugin do Javadoc, que é o plugin que eu comentei agora há pouco, e nem o plugin do Source, que é para ele gerar os arquivos Javadoc e Source automaticamente. Porque com o POM não é necessário, tá? Mas eu já adicionei aqui, que é para caso você for fazer aí um projeto que tenha código, no caso, e quiser subir, então é só já adicionar eles ali. Então esse plugin aqui é o que ele pede para adicionar aqui na documentação, basicamente, né? Então ele pede para você usar esse camarada. E ele pede aqui para você gerar uma credencial. Então ele explica bem detalhadamente aqui que você deve ir lá na sua conta, na página da sua conta, e clicar em gerar token. E ele vai te gerar 2 tokens e ele já te dá aqui a base de como você deve configurar isso, basicamente isso. Então a gente vai vir aqui ó, no Maven Central, aqui no nosso View Account, basicamente. E é só clicar aqui em Generate User Token, tá? Eu não vou clicar em OK, porque eu já tenho uma gerada, tá? E aí eu vou usar ela ali. Mas basicamente você dá OK aí, se o seu já. Eu acho que a primeira vez eu não lembro se ele pede, se ele já cria novamente, ou eu não sei, mas eu não lembro. Mas enfim, se você já tiver criado aí, basicamente é só clicar novamente em OK aqui que ele já gera novamente para você. Então é isso que a gente vai fazer, vai usar basicamente, tá? E aí quando você gerar suas credenciais, você vai ter que criar um arquivo de configuração chamado settings.xml. Ele explica bem detalhadozinho aqui, tá? Na documentação. Aqui nessa página aqui, ó. Então ele explica bem detalhadamente que você precisa criar esse arquivo settings. Ele só não fala onde, né? Mas basicamente é para você colocar no ponto .m2. Ponto .m2 ele é uma pasta do Maven onde fica todos os repositórios e tal, e fica a configuração também do Maven, né? Então, essa configuração aqui, por exemplo, eu estou adicionando um servidor. Então, um servidor, que é o Maven Central, e aqui vai estar o meu username, e aqui vai estar o meu token, basicamente, certo? Então, o token que você gerou lá, você vai adicionar aqui. Então, depois que a gente gerou esse token, basicamente, aí a gente começa a ver de fato os requirements dele, né? E aí, então a gente já fez a maioria das coisas, ali falamos do checksum, falamos do Javadoc, falamos do source, beleza? E aí aqui no finalzinho ele explica sobre a questão dos nomes, né? E aí ele vai falar aqui sobre o project name, descrição e URL. Então, você precisa colocar o nome, a descrição e URL. Então, a gente também já adicionou aqui no nosso projeto, basicamente. Então, só comentando, né? O group ID tem que ser o namespace. Então, isso precisa ser seguido. O artifact precisa ser único, então você não pode colocar um artifact para 2 projetos, né? Aí aqui eu boto a versão 1.0.0 mesmo. Aqui o package eu estou colocando POM, porque o meu arquivo só tem um POM. Mas se você estiver exportando um jar, você tem que botar jar, né, no caso. E aí vai depender do seu projeto, enfim. Aí aqui o name, a descrição e a URL. Então, cara, é a URL do teu projeto, tá? Basicamente isso. Então eu coloquei aqui. Aqui eu gosto de colocar assim, ó, o name, né? Que ele até sugere, eu acho, se não me engano, assim. Ah, sugere aqui, ó. Eu também gostava de colocar assim já, né? Que é você coloca o projeto, o Group ID seguido do Artifact ID no nome do projeto, basicamente, tá? Aí fica é por opção mesmo, né? Então ele também vai pedir aqui para tu adicionar a licença, né? Cadê aqui embaixo? Vai pedir para tu adicionar a licença, então, né? Enfim, eu copiei essa aqui, coloquei lá mesmo, basicamente. Aí você pode ter a Apache ou o Meet, né? Ele pede para você colocar também as informações do desenvolvedor. Então, cara, são suas informações, tá? Basicamente. Então, por exemplo, aqui eu coloquei só meu nome, meu e-mail, pronto. Ele dá mais informações aqui, mas eu coloquei o nome e e-mail, basicamente. Aí pede para tu colocar a SCM Information, ou seja, informação de SCM, eu não sei o que significa, mas é basicamente a informação do teu projeto, tipo, onde ele está hospedado e etc. Basicamente isso. Então, por exemplo, você pode colocar o seu repositório Git aqui, aí aqui você pode mostrar como que o desenvolvedor pode se conectar, também é o ponto .git, né, do seu repositório, pode ser o GitLab também, enfim, é onde está hospedado. E aqui é o URL, então aqui eu coloquei isso aqui como exemplo, tá? Mas aí você que decide aí o que você vai colocar. E eu acredito que seja isso. Então ele dá até exemplos aqui, ó, do Bitbucket, do Bitbucket, do Git, e é isso. E aí aqui ele dá um exemplo de um POM completo, então você pode copiar aqui se você quiser, preferir.
E é isso aí, galera. Acredito que a gente já está com o nosso projeto pronto, tá? Basicamente, aqui a coisa que eu precisaria fazer agora é só dar um mvn deploy, que é o comando que ele de fato funciona para deployar, tá? Então, eu já tenho ali as credenciais configuradas no meu PC, né? E eu já estaria pronto ou apto para subir. Só que aí você poderia estar pensando, cara, mas a gente ainda não usou o GPG, né? Que a gente instalou e de fato, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou entrar na página do projeto aqui, cd my library e vou dar um mvn deploy, tá? Então a gente vai ver algumas coisas aqui. Ele vai dar um erro e aí eu já mostro para vocês, que é justamente a ausência desse GPG, né? Que a gente não está assinando com GPG, então ele não vai aceitar os arquivos porque não vão estar assinados. Então vou mostrar para vocês e aí a gente vê certinho. Então ele já deu erro aqui, ó, que foi rejeitado, basicamente. E aí aqui tá os arquivos que ele gerou. Então tá aqui os arquivos de estágio, de stage, né? Então a gente vê que ele gera de fato o MD5 pra gente, o SHA-1, e aqui é o bundle que ele envia lá pro Maven Central. E se a gente vir aqui no nosso deployments, basicamente, a gente vai ver que ele recebeu, então a gente já conseguiu até subir, né, pro Maven Central, mas a gente não vai conseguir deployar, porque ele falhou. Então pode ver aqui que ele falhou, tá? Basicamente. Então, ele explica por que falhou, né? Porque realmente os arquivos não estão assinados, né? Ó, tá vendo? Então, você está disponibilizando um arquivo POM para mim, mas ele não está com a assinatura que eu falei que iria precisar. Basicamente isso. Então, o processo de fazer a configuração para essa assinatura vai ficar para o próximo vídeo, tá? Basicamente. Ele não é tão extenso, mas eu vou deixar para o próximo vídeo para esse aqui também não ficar tão comprido. Mas basicamente isso aí, né? Já é uma primeira vitória, a gente já conseguiu subir o nosso código, basicamente, para o Maven Central. Agora a gente só precisa fazer ele subir de forma validada, né, para ele ser validado corretamente. E depois, por consequência, a gente vai fazer a nossa publicação. Veja que ele não libera para publicação, porque de fato não está correta, né? Então, vou dar um drop aqui, beleza? E é isso aí, galera. A gente vai aguardar, de fato, a publicação correta no próximo vídeo. Valeu!